Pessoal, tudo bom? Resolvi fazer esse videozinho aqui porque o minério de ferro ele tem um grande peso aí ele é uma das principais peças aí do nosso quebra-cabeça aqui dentro da Nova. E aí eu vou falar um pouquinho do porquê, né? Devido à sua importância. Eu acredito que a maioria aqui já saiba o que se trata a commodity de minério de ferro, né? Basicamente ele é o material mais importante aí da indústria moderna, né? Ele é utilizado para a produção de aço, e esse aço ele é utilizado em diversas áreas, diversos setores, né? Como construção civil, né? A fabricação de carros, né? A produção de máquinas, equipamentos, uma série de setores, tá? Então, eu listei aqui alguns dos principais itens aí, né, e suas importâncias, né? O primeiro deles é que o Brasil é o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo, tá? Ficando atrás apenas da Austrália, tá? E só para vocês terem uma noção aí de número, né? Se a gente somar o Brasil e a Austrália, que é o primeiro maior exportador do mundo, a gente está falando de 80% da produção de minério aí no mundo. Tá? O segundo item é que o Brasil, né, como muitos de vocês já devem saber, ele é um país de commodities, né? Então a gente exporta bastante commodity agrícola, né, até metálicas, energéticas, e o minério de ferro ele é o terceiro principal produto que o Brasil exporta, tá? Ficando atrás apenas, acho que o primeiro, se não me engano, com base nos dados do ano passado, foi a soja, segundo foi o petróleo, e aí em terceiro vem aí o minério de ferro, tá? E o último item aí que eu coloquei, para também não ficar me delongando muito, é a participação de algumas empresas ligadas ao minério de ferro, tá? No Ibovespa. Então, eu peguei aqui as empresas que estão listadas na carteira teórica, tá? Do Ibovespa, não todas que estão listadas na B3. Tá? Então, se a gente somar aqui a participação dessas empresas, a gente está falando aí de 17,3% de participação ali no Ibovespa. Então, por que isso é importante? Porque uma vez que, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui na frente, que as ações dessas empresas, elas tendem a acompanhar, né, o minério de ferro. Caso o minério de ferro caia, e aí como tem uma correlação positiva, vai acabar puxando aí, né, as empresas e, consequentemente, pode ser que puxe, tá, o índice Bovespa, né? Não é sempre, porque a gente sabe que o índice Bovespa tem 80 e poucas ações, então não é só se o minério de ferro cair, quer dizer que todas as empresas vão cair, não é assim, tá? Mas é uma coisa que tem uma, uma uma participação ali, né, afeta diretamente o índice Bovespa, isso pode ter certeza que sim, tá? E aí, para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui o gráfico, tá, do minério de ferro. E aí, o primeiro que eu queria mostrar aqui para vocês, tá, em candle, a gente tem aqui o contrato futuro de minério de ferro, tá, negociado lá em Singapura, tá, que é um dos principais contratos futuros aí negociados no mundo, tá? Tem um dos Dalian também, só que o Dalian ele é um pouco difícil de encontrar informação, né? Principalmente assim no gráfico, tá? Então a gente acompanha aqui pelo código FEF2, que tem mais liquidez, tá? No TradingView é só vocês digitarem aí, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, o gráfico de candle, que é o minério de ferro, e em roxo, em lilás, a gente tem o setor de materiais básicos do Ibovespa. Então, se a gente olhar aqui o comportamento do preço, a gente consegue ver essa correlação positiva, né? Ou seja, quando o minério de ferro sobe, a gente tem também o setor de materiais básicos subindo. Obviamente que a gente está falando aí de amplitudes diferentes, né? Mas o comportamento do preço em si, ele basicamente é o mesmo, tá? E aí, se a gente colocar aqui as ações também, peguei só 3 para não ficar muito poluído. Então, a gente tem aí Vale em laranja, GGBR em azul claro e CSNA em branco,
Então, você vê que o comportamento delas é basicamente o mesmo também. Então, por que eu estou querendo trazer isso? Né? Se a gente acompanha o minério de ferro, o que está acontecendo no minério de ferro, muitas vezes a gente consegue antecipar aí o movimento dos institucionais nessas empresas. Né? Então, esse é o principal motivo, tá, da gente acompanhar. E aí, só para fechar aqui, eu vou trazer um pouco aí da nossa visão aqui do curto prazo no minério de ferro. Tá? Eu já postei lá para os membros no Discord, mas já para vocês, né, ficarem um pouco cientes aí do que a gente está esperando. Tá? O preço do minério de ferro aí, desde novembro para cá, engatou uma alta, né, uma perna de alta aí de 70%, tá? Criou-se aqui uma consolidação nesse topo, né, perto do patamar ali de $126 a tonelada, tá? O contrato de ferro ele é negociado em dólar e por tonelada, tá? Então ele fez uma consolidação aqui nesse topo, tá? Perdeu o preço justo dessa pernada de alta e aí agora a gente trabalha com esses três possíveis cenários, tá? Que seria ele está no momento agora testando a base aqui desse movimento. Então, o primeiro cenário seria ele é mais um trap aqui, né? Perdendo a base e já engatando um rompimento de topo, ganhar esse preço justo, tá? Ou o segundo cenário, ele perde essa base, vem buscar aqui essa região de liquidez aí na faixa dos 108, né? $100 a tonelada, e aí depois monta um fundo sólido e volta a subir, tá? Esse nó de liquidez aqui, ele também tem a confluência desse preço justo aqui, tá? Então, aí a gente está falando do 108, né? E o 108 até o 116 ali, que é uma região que pode ser que a gente tenha um fundo sólido, tá? E aí, obviamente, a gente tem que analisar mais para frente. E o terceiro cenário aí é ele trabalhar igual ele trabalhou aqui, né, nesses períodos, né? Teve uma acumulaçãozinha, né, na verdade, uma distribuição micro, tá? Desculpa. E aí o preço veio buscar a base aqui desse movimento, né, de alta, que começou lá em abril, depois da pandemia, tá? Teve essa puxada forte, aí ele veio, fez uma distribuiçãozinha aqui, voltou na base, tá? E aí depois entrou uma forte pernada de alta, né? E aí aqui também teve uma pernada de baixa, né? Fez uma distribuiçãozinha. E aí esse terceiro cenário aí que a gente está trabalhando, tá? Que é uma microdistribuição e vai voltar aqui na base. Tá? Então, basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá? Por direct, a gente responde. E aí é isso. Tá aí, Matheus?